resgatar esse espírito das liberdades individuais, porque senão... Já que a gente não quer um salvador da pátria, não quer um populista, como a gente resolve? Exatamente. Então, mas aí que eu estou dizendo, a sociedade civil precisa... Por que a sociedade civil não se mobiliza hoje? E aí são duas más notícias. Primeiro, 50% da população brasileira recebe um cheque do Estado por mês. Essa turma quer saber o seguinte, cara, tá chegando o cheque, tudo bem, aquele cara é mais corrupto, isso aqui é menos, mas tá chegando meu cheque aqui, meu benefício e tá bom. E a outra parte é que a elite desse país foi capturada por interesse estatal também, está lá dependendo do seu subsídio, do seu negócio. Então, não vou falar mal não, vou falar mal, pô, vai lá, vai aumentar o IOF, eu vou lá falar mal, vai cortar o subsídio aqui para o meu setor, vai acabar minha reservinha de mercado. Então você tem uma elite conivente e uma população passiva porque recebe esse benefício do Estado. Então a gente precisa se organizar entre nós que não dependemos de dinheiro de Estado e que não depende de subsídio do Estado. Essa é a parte que tem que... Nós mantemos o Estado, nós somos uma vaca leiteira aqui que mantém o Estado. São 500 bilhões de reais 513 bilhões de reais em renúncias fiscais. Eu não sou contra o programa de distribuição de renda não, tá? Não, eu não sou contra. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você tem tanta dependência de tanta coisa, aí que é o problema. Eu concordo. Agora, eu acho que vale também a gente botar isso no contexto, sabe, Vilela? Tem um professor que eu tive, de quem eu gosto muito, que é um cara chamado Larry Diamond, que é um baita de um cientista político, que chama o momento que a gente está vivendo no mundo de um decaimento democrático. Ele usa o termo da química, né? Democratic decay. E eu acho que esse é um termo... Eu acho que é um termo que tem essa sutileza dessa coisa de que você vai... Da meia-vida da democracia, que de tempo em tempo ela cai... Que tem exatamente. A ver com o estrado estativista do Acemoglu, que é exatamente isso. O que faz ela decair? Você tem um Estado que, em vez de ser inclusivo para servir a população, você vai lá para extrair benefício, direito, reserva de mercado, o que é que seja. Então é isso, um pouco do decay do Daimler está muito ligado à teoria do Acemoglu. Totalmente ligado. E aí você começa a ver, os Estados Unidos hoje têm circunstâncias de pessoas sendo presos por policiais mascarados no meio da rua, que é uma situação absolutamente inimaginável para os Estados Unidos. Talvez ali no sul americano do período pré-direitos civis, na primeira metade do século XX e tal, mas não eram agentes do Estado, ou pelo menos não eram agentes do Estado a serviço do Estado. Quando eles estavam usando os mantos brancos de noite, tudo mais, entendeu? Era uma coisa meio que assumidamente fora da lei. Hoje são os agentes do Estado sob comando do Estado, como um cara como Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, o principal acionista da Amazon e é o dono do Washington Post, proíbe os editorialistas de cumprirem uma tradição de quase um século do Post, de declarar voto porque ele tem medo do que pode acontecer se o Trump ganhar, é justamente essa circunstância. É um cara que tem poder. Putz, não, se o Trump ganhar e o meu jornal tiver declarado voto para Kamala Harris, que é o que o Washington Post ia fazer, o cara vai meter algum tipo de tarifa, algum tipo de imposto, vai me atrapalhar com alguma regulação da Amazon, isso vai me criar um problema. Quer dizer, então, se você pega, existem 3 índices de mensuração de democracia no mundo, que é o Democratic Index da Economist, o Freedom House e o VDEM, que é um projeto europeu. Que, no fim das contas, é o seguinte, você pega vários cientistas políticos do mundo e que são especialistas em determinadas regiões, eles preenchem um questionário sobre diversas características de uma democracia, e você vê nitidamente que em todas as democracias de 2014 para cá você está tendo uma queda. Então, tudo isso que a gente está falando a respeito do Brasil é verdade, e a gente faz parte de um fenômeno global. É verdade, com certeza. Infelizmente. Sam, quer acrescentar alguma coisa em relação a democracia e ditadura? Vivemos numa ditadura ou uma democracia? Acho que é uma bobagem a gente falar que a gente vive numa ditadura, né? Mas também é um pouco bobagem a gente falar que a gente está numa democracia plena, assim. Acho que nenhuma democracia, ou pouquíssimas democracias seriam perfeitas, né? A gente vive numa democracia imperfeita, mas para dar um exemplo recente aí, o que aconteceu aqui nessa redação que eu tô segunda-feira foi censura.
A gente tinha uma entrevista marcada e uma pessoa, seja ela quem for, se autocensurou em conceder uma entrevista, porque entendi que poderia ser presa por dar uma entrevista. Então, agora são 10 da noite, há 4 horas atrás, eu estendi o microfone para um ex-presidente, ele não podia, ele se autocensurou e não falou por medo de ser preso por dar uma entrevista. E aí você pode até dizer, mas a decisão do ministro diz que ele pode dar entrevista, mas diz que ele pode ser preso se fizerem alguma coisa com essa entrevista. Então, estou dando um exemplo, eu poderia dar outros exemplos, para não ficar nesse só para poupar tempo, de que assim, a nossa democracia tem imperfeições que precisam ser corrigidas, e, deixando bem claro, precisam ser corrigidas dentro da democracia. Não chegar aqui e falar que a gente tem que destruir isso para resolver. Não é assim que vai funcionar. Mas temos aí imperfeições, algumas graves, que precisam ser resolvidas dentro do que é considerado o campo democrático, né? Senão vira barbárie. Né? Essa insegurança jurídica, essa insegurança do que pode fazer, pode dar uma entrevista, não pode? A gente pode entrevistar tal pessoa, não pode? O que pode ser dito? Realmente isso tem que ficar muito claro pra gente, né? Porque além disso tem as plataformas com medo e elas já se precavêm, né? A gente sabe disso, porque a gente trabalha em plataformas digitais. As próprias plataformas às vezes censuram previamente alguma coisa com medo de alguma coisa lá na frente, né? Não, e fora que isso, essa insegurança desemboca numa judicialização no Brasil, que é uma coisa extraordinária hoje. Hoje você tem 75% do PIB brasileiro é judicialização tributária. 75% do PIB, pô. É negócio inacreditável. Sabe quanto que é a média da judicialização na OCDE? 0,28% do PIB contra 75% do PIB, cara. É negócio assim, né? Ação trabalhista. Pô, voltamos a ter 5 milhões de ações trabalhistas, cara. Como é que você tem 5 milhões de ações trabalhistas? O segundo país no ranking tem 100 mil. Não. Então, deixa eu dar um pitaco aqui, e não discordando. Eu acho que existem algumas razões para sermos otimistas. Primeiro, eu tenho conversado com... É importante a gente entender o que é o drama da República Brasileira. O drama da República Brasileira é golpe militar. Porque democracia é um troço que funciona bem quando fica velha. Então a gente precisa de democracia contínua por muitas décadas. E eu sempre faço esse número, Vilela, porque eu acho que é importante as pessoas registrarem. Olha aqui, 1889, 1892, 1930, 1937, 1945, 1964, 1968. São 7 golpes militares. O que é um golpe militar? É o momento em que um general ou mais generais tomam a decisão de pegar a ordem jurídica que está em vigor no país e virar de cabeça para baixo. Às vezes é para mudar quem manda, às vezes é para manter quem manda. Em 68 e 37 foi para manter o presidente. Em outros momentos é para mudar. Outro golpe, né? Pois é, exatamente. A República Brasileira nasceu sobre um debate de o que era a República ideal. De um lado estava um jornalista gaúcho chamado Júlio de Castilhos, do outro estava Rui Barbosa. E o que o Rui tinha na cabeça foi a visão derrotada. Essa visão positivista autoritária do Júlio de Castilhos, ela meio que entrou dentro do Exército Brasileiro e lá ficou. Bem ou mal, teve um presidente em 2022 que tentou cutucar o alto comando do Exército e o alto comando do Exército não se moveu. Essa é uma boa notícia. Tudo que eu tenho ouvido de generais, eu converso com generais 4 estrelas, que são os generais do alto comando, tanto o gente nativa quanto gente que passou recentemente a reserva, tudo o que eles falam é o seguinte: não vai acontecer, a gente não vai se mexer, tudo mais. O fato de que tudo indica de que quando a gente chegou no ponto crítico em que eles tiveram a oportunidade, eles não embarcaram, essa é uma boa notícia. Porque isso quer dizer que o grande fantasma passou. Então, por mais que estejamos em crise,
Se a gente segue com uma democracia, por mais defeituosa que seja, isso quer dizer que a gente vai aprender muita coisa com isso. E a gente tem aí uma oportunidade, eu sei que a gente está habituado a perder oportunidades, mas a gente tem uma oportunidade tecnológica aí, que é a entrada de inteligência artificial. Muito dessa insegurança jurídica brasileira está diretamente relacionada ao fato de que, não no Supremo, na primeira instância, juízes diferentes tomam decisões a respeito das mesmas questões, e às vezes são questões que se repetem milhares de vezes todos os anos, de maneira completamente diferente. Entrando, e o Supremo está trabalhando nisso, isso é um grande projeto. Conforme entre inteligência artificial auxiliando os juízes, o Barroso tem esse projeto, um projeto muito bacana. Que em essência é você pegar uma inteligência artificial que ajuda os juízes a uniformizar a maneira que você toma decisão sobre a mesma coisa. Isso não quer dizer que o juiz não pode chegar à conclusão, mesmo que a inteligência artificial se vire e fale, olha, para esse tipo de caso, a sentença no Brasil costuma ser essa sentença. Isso não quer dizer que o juiz não possa olhar para a inteligência artificial e falar, não, discordo, vou dar outra sentença. Mas só o fato de que ele tem aquele nudge ali, né? Aquele empurrãozinho ali de, olha, essa aqui é a sentença padrão para esse tipo de coisa. Primeiro, isso vai acelerar em muito a justiça, porque a justiça começa a ficar... Às vezes as pessoas se viram e falam, mas o mensalão foi muito mais lento, a Lava Jato foi muito mais lento. Quando o mensalão, que tem 15 anos o julgamento, foi 2011, 2012 que começou o projeto mensalão, naquela época os ministros do Supremo trabalhavam com papel. E boa parte das decisões do Supremo eram todas tomadas ajustando as agendas de 11 pessoas diferentes, cada um com um ego bem saudável, para que se reunissem no mesmo lugar. Hoje, a maior parte das decisões do Supremo são tomadas no plenário virtual, ou seja, é muito mais rápido, você não precisa fazer ajuste de tudo mais. Você já tem inteligência artificial ajudando na uniformização das sentenças, e quando os ministros não têm polêmica sobre isso, e 90% dos casos não tem, tá? A coisa segue. Hoje, os juízes têm um pouquinho mais de assessores, eles tinham 25, hoje tendem a ter 30 assessores. Mudou o tipo de assessor. Os assessores eram tipo datilógrafos. Hoje são cientistas de dados. É gente organizando o banco de dados e tudo mais. Os processos são todos digitais. Então, toda uma burocracia de cartório que existia não existe mais. Então, processos complicados, que eram processos que duravam anos, hoje duram meses. Processos simples que duravam meses, hoje duram dias. Então, isso pode... Quem sabe a gente não possa ter esperança com isso, porque às vezes, plano real, às vezes as coisas estão certo. Isso quer dizer que pode estar por vir uma uniformização de sentenças no Brasil, e isso quer dizer segurança jurídica. Uniformização, eu só quero sublinhar isso. Uniformização não é que o juiz esteja deixando de trabalhar, quer dizer que juízes estão começando a decidir da mesma forma os mesmos problemas. Isso é justamente o processo de segurança jurídica que a gente nunca conseguiu ter no Brasil. Vamos ao chat. Fala, Kratos. Vamos lá, o Vinícius Lopes, ele fala assim, o caso Bolsonaro pode impactar a direita como um todo ou só o bolsonarismo? Boa pergunta. Como eu falei, eu acho que o caso Bolsonaro impacta o Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai ser uma força política muito relevante nas eleições. Tem muita gente brigando por esse spoiler. E é óbvio que esse viés conservador vai continuar. Então acho que o bolsonarismo vai continuar a ser uma força política em 26 com certeza, mas eu acho que durante um bom tempo, toda vez que você está num momento de transição, o Pedro que gosta muito de história sabe disso,
você tem uma onda conservadora porque você precisa sentir que você pertence a alguma coisa. Quando o mundo está em muita transformação, quando ele está nessa volatilidade gigantesca, poxa, o que que me dá chão? O que que me dá raiz? Então, eu entendo que os valores do bolsonarismo, tirando a agenda política e tal, mas a agenda de valores, eu acho que é uma agenda que vai ficar durante um bom tempo enquanto a gente está atravessando esse processo de transição de uma anormalidade do populismo para esperamos uma volta de uma certa normalidade. Tem um ponto de discordância, eu acho, entre mim e o Felipe aqui, que é o seguinte: a gente chama de bolsonarismo coisas diferentes. Eu chamo de bolsonarismo, acho que a gente não discorda necessariamente no diagnóstico da sociedade. Só na nomenclatura. Eu prefiro chamar de bolsonarismo um movimento autoritário, antidemocrático e radical que de fato existe na sociedade, que é isso que as pesquisas costumam captar como representando 10 a 12% da sociedade. Esse é o movimento que eu chamo de bolsonarista, que não é a mesma coisa que o eleitorado de Jair Bolsonaro quando ele é candidato à presidência. O eleitorado de Jair Bolsonaro quando ele é candidato à presidência é muito mais amplo do que isso. E nesse ponto eu concordo com o Felipe, estamos num país que é conservador. E tem um aspecto quando a gente fala de evangélicos que eu acho que quem não é evangélico tem dificuldade e às vezes olha com certo preconceito. E eu gosto muito de como que foi me descrito por uma vez por um amigo querido, que é um cara que é um cara que foi muito comunista na juventude, foi o mais jovem preso da ditadura militar, que é o César de Queiroz Benjamin, que é um cara bastante de esquerda ainda hoje, que me contou uma vez da experiência dele com evangélicos, que ele foi contratado por uma determinada igreja para dar cursos sobre o que era Brasil. Então ele pegou... e aí era uma coisa de cultura mesmo, de música brasileira, pegando Vila Lobos, Tom Jobim, esse tipo de coisa, pegando os grandes intérpretes, né? Sérgio Buarque, Gilberto Freire, esse tipo de coisa. Um troço meio que de uma cultura geral de ensinar o que é Brasil, como que costuma se pensar Brasil, qual é que é a cultura brasileira e tal. E ele foi frequentar durante um tempo, acho que 2 anos, diversas igrejas espalhadas pelo Brasil para dar esse curso. Algumas coisas chamaram a atenção dele. E uma das coisas que chamaram a atenção dele é o como que as pessoas eram atentas e tinham uma sede imensa de aprender. De sentar ali, ouvir ele e os outros professores desse curso falando. E a outra coisa que chamou a atenção, e eu tenho certeza que bateu fundo no coração, certamente com algumas pitadas de marxismo ainda dele, que ele ficou muito impressionado com o espírito de generosidade comunitária. Ou como que as pessoas se juntam, tipo, alguém tá desempregado, as pessoas da igreja vão lá e levam uma comida, mas alguém precisa trabalhar, não tem com quem deixar o filho, tem alguém da igreja que fica com o filho, alguém precisa botar um segundo andar em cima da laje da casa, porque a filha vai casar, o filho vai casar e precisa morar em cima, todo mundo se junta no fim de semana para erguer as paredes em cima da laje, botar uma laje em cima. E o ponto aqui é o seguinte: o Estado brasileiro, ele é curioso. As pessoas às vezes ficam, não, você é liberal, você gosta de Estado mínimo. Eu, por exemplo, eu não acho que o Estado tem que ser mínimo. Agora, o Estado brasileiro tem um problema que ele faz demais o que não devia fazer e de menos muitas coisas que ele devia fazer. Segurança pública. Segurança pública é o exemplo mais evidente, certamente. Agora, tem uma falta de infraestrutura de Estado, de presença de Estado, entendeu? Dando segurança, com escola no lugar que tem que ter escola, com posto de saúde no lugar que tem posto de saúde, com médico dentro do posto de saúde.
tem uma quantidade de pessoas que tem uma carência imensa de serviços básicos do Estado que, de certa forma, compensam isso com esse espírito comunitário que está dentro das igrejas evangélicas. E eu achei muito bacana a maneira como o Cezinha descreveu esse negócio e me comoveu um bocado, muito por conta de que, tipo, é aquela coisa, ele começou a descrever o Entende Tudo. A igreja substitui o Estado, não no sentido negativo do substituir o Estado, mas de dar um suporte comunitário que é justamente, Felipe, a formação de sociedade civil. A formação de sociedade civil. O Edmund Burke falava isso. Exatamente, Edmund Burke falava isso. Pois é, logo depois da Revolução Francesa. Little Platoons, era exatamente claro, isso. A igreja, o clube, a associação, e cria esse senso de dever para com o outro, para a comunidade. E isso eu não chamo de bolsonarismo. Isso é um conservadorismo burkiano. Sim. É um conservadorismo burkiano, mas nesse sentido eu vejo... É que as pessoas prestam atenção demais em gente tipo Malafaia, em de menos no que é a vida evangélica no Brasil. A minha impressão é de que as igrejas evangélicas tendem a ser mais uma força civilizatória e democratizante, até porque, olha... Eu sou evangélico, eu vi já nascimento de igreja, já vi igrejas acabando, é realmente fantástico. Cara, o protestantismo ajuda a consolidar, mais do que o catolicismo, o protestantismo ajuda a consolidar democracias. E isso é potencialmente uma força positiva para o futuro do Brasil. Não, com certeza, mas o que eu estou dizendo desses movimentos, você pegar o varguismo, é uma coisa. O varguismo, depois da morte do Getúlio, se distancia de Vargas e vira um outro movimento. E eu acho que o bolsonarismo está nesta transformação quando o presidente estiver fora do jogo. Quer dizer, que o que vai sobrar nesse movimento é justamente esse conservadorismo muito Olavo de Carvalho, aquela coisa que vem com... E eu acho que isso vai perpetuar na sociedade durante um bom tempo. E aí casa, eu junto aqui um evangélico, eu junto outro conservador aqui, mas eu acho que as coisas vão se casando. Então, todos esses movimentos, eles vivem em permanente mutação, né? Até hoje tem resquício de varguismo que não tem nada a ver com Getúlio atrás. Mas essa ideia do Estado paternalista em ajudar, tal, que é um pouco, inclusive, do que está dentro do PT, né? Então, eu vejo o bolsonarismo não só com a agenda muito imediatista que a gente está olhando, que é essa coisa que você está colocando aí do lado mais autoritário, mas eu tô olhando mais para o aspecto dos valores. Quais são os valores que moldam o movimento? Quais são os valores que moldaram o marxismo, o varguismo? E eu acho que são esses valores conservadores que encontraram casa, ou ressonância, ou aceitação, que não foram criticados. Uma das razões que eu gosto de diferenciar é porque eu acho que quando a gente não coloca, tem um certo didatismo em não colocar a etiqueta bolsonarista no conservadorismo brasileiro, primeiro para dar a possibilidade de desestigmatizar e mostrar que isso é um movimento que pertence à democracia, em distinção de um cara que passou a vida dizendo que tinha que matar 30 mil pessoas na ditadura militar, que precisava de um AI-5, que bota como herói um torturador, esse tipo de coisa. Essa turma não é representada por esse lado do Bolsonaro. É verdade, e é engraçado, né? Porque no passado você tinha uma ala da UDN que representava esse conservadorismo e uma ala do PSD. É isso. Mas essa ala, depois de 64, foi desaparecendo, e depois da redemocratização, ela não teve guarida em nenhum outro lugar. E aí ela ficou órfã. E aí veio o movimento do Bolsonaro e conseguiu angariar essa coisa. Então, eu digo que isso deveria estar refletido nas forças políticas tradicionais, mas não estão. Vamos, enquete como tá aí, Kratos? Eu queria saber depois do Sam sobre esse tarifaço do Maduro de última hora aí, né? Você tá por dentro daí. Manda, Kratos. Vamos lá, por enquanto tá com 2.700 votos, né? E 42% sim e 58% não. Não para o quê? O fim do Bolsonaro. Obrigado. Você fala só sim ou não, né? Tá apertado aí a votação. E aí, Sam?
que é esse tarifaço aí? 70 e tantos por cento? O que foi? Pois é, né? Pelo jeito, o ditador venezuelano tentou embarcar na onda do Trump aí. É um acordo com o Roraima. É um acordo com o Roraima, se eu não me engano, né, sobre não taxação de produtos brasileiros. Ele é meio que como se fosse um acordo de cavaleiros, porque existe ali um trânsito muito grande de venezuelanos indo para lá, brasileiros que vão para o território venezuelano. Mas aí parece que o acordo não foi cumprido pelo Maduro. E não seria o primeiro nem o segundo acordo do Maduro com o Brasil que ele não cumpre, né? Eu acho que sim, essa relação, inclusive, essa relação do É uma relação governo, do nosso tóxica, né? governo, Não pagaria a é dívida. meio pô. tóxico, né? Assim, ele faz o que quer, o povo, veja bem e tal, mas enfim, é um alinhamento muito mais ideológico do que prático, né? Porque não é uma democracia, não é um país relevante no cenário internacional para o Brasil. E ainda assim, às vezes parece que a gente é meio tonto do Maduro, né? Ele fala, não, vamos fazer eleições livres, a eleição é roubada descaradamente, e não, veja bem, vamos manter o diálogo aí. É assim, parece que assim, é, talvez um tarifaço ajude o governo a, enfim, elevar o tom contra o Maduro, mas acho difícil, porque se não elevou o tom com a eleição roubada, né? Acho que taxar uns produtos aí, ali de um estado brasileiro não vai fazer muita diferença no fim das contas, né? É realmente um alinhamento 100%. Deixa eu contar uma história que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem o que é uma ditadura. Eu cobri a eleição de 2011 na Venezuela pelo Globo. Eu era editor executivo e fui convidado. Eu fui convidado. O Globo foi convidado a mandar um representante como observador internacional da eleição de 2011 pelo Sindicato dos Jornalistas na Venezuela. E eles chamaram um jornalista de cada país da América do Sul. Eu fui representando o Brasil. É uma coisa apenas entre jornalistas, tá? Não de estados nacionais. Então fui lá e com uma colega colombiana, o sindicato nos deu um carro e um guia, que era um outro jornalista, um jornalista venezuelano. Quando eu falo sindicato de jornalistas, é a turma que era censurada diuturnamente pelo governo Chávez, tá? E aquela foi uma eleição que foi disputada entre um candidato de centro-esquerda, um social-democrata chamado Henrique Capriles, que naquela época dizia que o Lula era seu herói político na América Latina, contra o Hugo Chávez. É claro que na esquerda aqui brasileira o Capriles era um representante do capitalismo internacional, uma coisa assim e tal, do imperialismo americano, tal, porque afinal de contas era contra o comandante. Mas enfim, foi uma semana muito intensa. E o nosso motorista era um camarada que morava em Petare, que é a maior favela de Caracas. E é uma favela muito interessante para um carioca, porque é igual a uma favela carioca. É igualzinha esteticamente. A única diferença... Você jura que você está no Rio de Janeiro, com exceção de que as coisas estão escritas em espanhol. Tudo bem. Aí no último dia, no dia da eleição, vamos todos ali para a parte de baixo do prédio do equivalente venezuelano ao TSE para esperar a contagem dos votos. E tá ali a coisa parelha. Tinha um monitor que a gente acompanhava voto eletrônico já em 2011. A coisa parelha, Capriles Chaves, e de repente apaga a luz. Apaga a luz do prédio, não da cidade, do prédio do TSE. Fica uns 40 minutos sem luz. Aí volta e o Chaves, pá, lá em cima.